Deu. Pois é. Deixa eu ver se ele voltou aqui, que a gente já bota ele Pô, aqui. agora o microfone dele tá mutado. Bora E ver. agora? Aê, tá de volta? Aí. Pronto, então, veja, para concluir, né? Não deu, tipo assim, até ruim até eu falar sem continuar. Porque eu veja bem, na minha visão hoje, o que é que eu acredito? Jesus existiu? Cara, de fato. Aí quando você vai entender sobre, como eu falei para vocês, o livro, que é O Segredo da Chave Mestra, ele fala que existe a mente consciente, mente subconsciente e a mente divina. A mente divina é a mente de Deus, e a mente consciente é, imagine se tudo que você pensar acontecesse. Para explicar Jesus, viu? Então, não acontece. Existe uma separação. E existe a mente do subconsciente. Quando é que você ora e você recebe algo do divino na sua vida? Tem pessoas que fazem intercessão, fazem Vigília. pacto, ora, pede a Jesus, pede a Deus, pede ao santo, pede aquilo que elas acreditam. Na cultura no mundo todo, pô. Independente do que elas creem, Jesus ou não. Veja o que acontece. Aí é quando você vai entender, quando você participa da física quântica, aí você vai entender que Deus, nós somos a imagem e semelhança do divino. A imagem e semelhança do divino, pô, é o que dá a nossa capacidade, que lembra que é a glândula pineal, que é o De cristal. ser co-criadores. Isso, ser co-criador da sua realidade. Gênesis 3. Que aí é quando você entende que existem as duas partes de você chegar ao todo divino. Existe, eu falo direto, galera, de dentro para fora e de fora para dentro. Cara, isso é bem claro. De dentro para fora. De dentro para fora. Quais são os benefícios de dentro para fora? Eu entender que eu somos semideuses e que Deus atua dentro de mim porque eu sou a imagem e semelhança dele e eu cocrio minha realidade. Que eu não sou, escravo a nem comunidade, religião e seita de pessoas que não desenvolveram seus corpos mental nem espiritual. Lembra que eu falei para vocês aqui? Ele só desenvolveu uma parte e aqueles caras se aproveitam da gente para enriquecer, montou no seu próprio ecossistema. Lembre que eu falei para vocês que qual era o meu ponto de não ter enriquecido ainda de uma forma com escala rápida, porque eu não estou em nenhuma comunidade, nem religião, nem seita. Por isso que o sistema usa uma religião para poder programar as pessoas, controlar essas pessoas, para poder enriquecer o próprio sistema. Lembra que enriquecendo a eles mesmos. Só que para você enriquecer, você vai ter que criar um ecossistema. Olha que foda dizer isso. Deixa eu falar. Então, aí só o que acontece, veja, o que é que existe por trás de uma comunidade de religião e seita? Aí existe lema, existe o inimigo. Aí tem que ter o inimigo, porque senão, sem o inimigo não consegue fazer com que as pessoas se movam para um determinado local. Então, toda essa base foi constituída, criada, para se pudesse controlar a humanidade. Aí você pergunta, mas isso é só num sistema religioso? Não, cara, qualquer sistema que haja pessoas com comunidade forte, ela vai ter todos esses princípios que existem por trás de uma comunidade. Pô, é foda isso aí, velho, isso aqui tudo é o fim. Agora o que acontece? Veja até para chegar em Jesus. Se eu posso criar minha realidade de acordo com que eu sou um semideus aqui na Terra, por isso que Jesus falava que eu sou o grande eu sou, aí o que acontece? Eu tenho as capacidades, repare só, as capacidades de curar, de agir como ele agiu, cara. Tudo que ele agiu aqui, Jesus agiu, a gente tem o poder de usar e fazer igual, pô. Por isso que ele falava que depois de mim vem pessoas que você pode ser maior do que ele. Porque é só o que acontece. Veja, com o descontrole da energia sexual, você não consegue alinhar o quê? Os chakras. Olha que negócio. Aí você vai ter que ir para outra cultura para entender, para conseguir entender Jesus. E aí você vai entender qual é o primeiro lá, que é o vermelhinho, a energia sexual. O segundo, a glutonaria, que é a barriga, o estômago. Vira aí sua câmera, vem o terceiro, aqui, que é o respiratório. Cara. Acho que ele tá citando nós, vem não, galera? O 4, sabe qual é o quarto? Ele tá citando nós, não, hein? Jesus, cara, que é cristocênico. Cristocênico Jesus. O que é que Jesus representa? Você pode observar que os caras já entendem tanto isso do arquétipo de Jesus, que é o do homem. Manda mensagem pra ele aí, rapaz. Pessoas que têm. Manda ele virar a câmera. São boas, caridosas, que são pessoas que podem observar que elas têm um símbolo. Que é o símbolo, que é como define a qual comunidade ela pertence. Se for católico, ela vai ter um terço. Vocês estão conseguindo entender e me ouvir? Te ouvindo sim, agora faz você sentido, não. Faz sentido o que eu tô dizendo? Faz você sentido, não tá ouvindo. Sim, faz sentido. Tá ouvindo a gente? Veja bem, aí o que acontece? Existe um sistema, existem umas técnicas por trás da comunidade. Ele só entender isso aqui. Para ela se tornar sólida, pô.
Aí o que acontece, veja, só que existe dentro de nós o vazio do pertencimento, cara. Olha que negócio foda da poxa agora, o vazio do pertencimento. E o que é o vazio do pertencimento, pô? Poucas pessoas no mundo vão se encontrar num estado de espiritual alto, tão grande, que elas consigam ser autossuficientes, cara. Então, elas necessitam estar em algum lugar. E para pertencer a algum lugar, elas têm que acreditar naquilo que aquelas religiões, comunidades sectas, ela impõe. Agora, Jesus em si é um homem que existiu, que teve todos aqueles milagres que qualquer ser humano pode fazer, cara. Na minha visão. Você está 100% certo disso? Cara, eu acredito na minha visão, no meu conceito, que não é absoluto, no sentido que eu não sou o dono da verdade, e amanhã eu posso mudar, deixando isso bem claro, mas assim, que eu posso me tornar também, e posso cometer igual ele, e fazer os mesmos atos que Jesus cometeu aqui na Terra, que é ato de amor, misericórdia, perdão, porque eu só vou conseguir ter essa parte minha de evolução quando Cristo está em mim, cara. Aí você vai entender o papel de Cristo na sociedade. E outra coisa, pai, eu tive fazendo alguns trabalhos O reino está em vós. Então, alguns trabalhos também na sociedade, pô. E tem pessoas que nunca vai chegar a um estado de espírito assim nessa terra, de evolução tão alta, pô. Então, onde é que ela vai se encontrar e vai ser o ponto de fundamental nela? Vai ser Jesus, cara. Então, você vai ver que Jesus é importante para a sociedade. E aí agora você está ouvindo a gente, então. Estou ouvindo. E aí não deu. Porque ele me respondeu quando eu falei o reino está em vós, ele respondeu. Sim, foi. Então, aí quando eu consegui entender que Jesus teve um papel importantíssimo para a sociedade e para a humanidade, pô. E que ele teve que se manifestar em várias culturas para que as pessoas pudessem entender e ter alguém como base de espelho. Agora, se você me perguntar bem assim, e a questão dele voltar? Aí já é outra questão. Se dá a volta, entendeu? Do mundo. Mas, assim, de fato que ele existiu. Foi quando eu comecei a entender isso, cara, foi uma libertação, assim. Porque saí por esse motivo e hoje consigo me conectar e entender o papel dele no mundo e até mesmo em minha vida. Porque se eu não tivesse ele como base de exemplo, quem é que eu ia ter para me espelhar? Porque se eu não tiver exemplo, como é que eu iria me tornar algo um ser em evolução? E quando você entende que para você se tornar esse Deus mesmo, que somos parte da divindade, que somos parte dele, você tem que passar pelo alinhamento do chakras. E um dele também é o coronário, né? E o coronário é sempre representado por Jesus. Para eu me tornar um ser superior, eu tenho que me conectar com Cristo. E o que é que Cristo fazia? Por isso que é um estado de espírito. É amor, graça, perdão, misericórdia. Como eu ajo com os outros seres humanos. Entendeu? Como eu faço, como eu entendo de libertação. Então é Jesus, cara. Então não tem como tirar ele. É isso que eu queria dizer a você. Não tem como tirar ele da parte da evolução humana. Porque sem ele, tudo que existe hoje seria desconstruído. E foi um ponto que eu tinha me perdido e me encontrei. Agora, se você me perguntar, como eu falei, repito novamente, se você me perguntar o que é que você entende da volta, aí eu acho meio complicado. Aí a gente vai para outro tema. Deixa entendeu? Eu só se ele vai voltar, se não vai, como é que vai ser, entendeu?